mais. Glória a Deus. Aleluia. Você já parou para pensar o que a Bíblia representa para nós? O que a Bíblia representa para a nossa vida? O que a Bíblia representa para o nosso ser, para o nosso aprendizado, para aquilo que nós somos? Eu estava lendo esses dias uma curiosidade, eu achei interessante. Se você for ver no livro dos recordes, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Não existe nem outro livro que seja tão vendido quanto a Bíblia. Dizem que nos últimos 1500 anos foram impressos entre 5 e 7 bilhões de cópias da Bíblia. A palavra de Deus ela é difundida e entregue, impressa, vendida em todo lugar do mundo. Mesmo naqueles lugares onde a Bíblia é proibida, existem pessoas que levam a Bíblia para esses lugares e procuram difundir a palavra de Deus nesses lugares. É interessante como aqui no Brasil, né, que a gente tem toda a liberdade para poder ter a Bíblia em casa, para poder ler a Bíblia, poder falar das coisas de Deus. E muitas vezes nós não damos esse valor. Muitas vezes nós não lemos a Bíblia. Existe uma estatística que diz que em cada 10 adultos, em cada 6 adultos, apenas um lê a Bíblia todo dia. Em cada 6 adultos, apenas uma pessoa tem o hábito de ler a Bíblia todo dia. Tem o hábito de ter convivência com a palavra de Deus. Tem o hábito de procurar aprender o que a palavra de Deus nos diz, procurar entender o que a palavra de Deus tem para nós, procurar até mesmo saber o que a Bíblia tem para nos oferecer. A Bíblia, ela serve para encher os nossos corações com a verdade da palavra de Deus. Jesus ele já disse na sua palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós formos ver na palavra de Deus, a gente vai ver que lá em Gênesis diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa mesma fala, esse mesmo versículo, ele está lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, onde diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra de Deus, ela nos mantém longe do pecado. Ela nos mantém longe de coisas erradas, de coisas que nós não devemos fazer. Se a gente pegar o livro de Salmos, no capítulo 119, versículo de 9 a 11, a Bíblia nos diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ela responde: vivendo de acordo com a sua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos.
guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia e a gente guarda a palavra no nosso coração, é muito mais difícil que a gente peque, que a gente caia, que a gente faça coisas erradas. Por quê? Porque a própria Bíblia nos diz por onde nós devemos andar. A própria Bíblia nos dá a direção do caminho que nós devemos seguir. A própria Bíblia nos diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Então, quando a gente lê, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais nós vamos ter na nossa mente as coisas que nós não devemos fazer. E mais nós vamos conseguir nos afastar dessas coisas. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela é suficiente nela mesma. A palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus foi toda inspirada pelo Espírito Santo. Desde o primeiro livro até o último livro, desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia foi toda inspirada pelo mesmo Espírito Santo. Apesar de ter sido escrita por várias pessoas, mas ela teve uma só inspiração. O Espírito Santo foi dizendo para cada um desses autores o que eles deveriam escrever, o que eles deveriam colocar na palavra de Deus. E isso é tão verdade que tem um trecho, um versículo da Bíblia que diz que se todas as coisas que Jesus fez aqui na terra fossem anotadas e escritas, não haveria espaço no mundo para guardar todos os livros com tantas as coisas que Jesus fez. Ou seja, o Espírito Santo colocou na Bíblia somente aquilo que serviria para nos mostrar o poder de Deus. Somente aquilo que serviria para nos mostrar o que é certo, o que é errado. Para nos mostrar quais são os valores da lei de Deus que Ele quer que a gente siga. No livro de Salmos também, no capítulo 119, no versículo 105, a gente vê o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui está dizendo que a palavra de Deus nos guia pela vida. Se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ter um guia, nós vamos ter uma coisa que é tipo um trilho, aonde nós podemos andar e nós temos certeza que estaremos andando no caminho certo. Quando nós andamos nos princípios da Bíblia, quando nós nos preocupamos em fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós temos a certeza de estarmos andando no caminho certo. A gente não fica com tanta dúvida para tomar as decisões. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos direcionando. A gente não tem tanta dúvida para fazer aquilo que nós devemos fazer, porque a palavra de Deus está nos direcionando. Se nós olharmos o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, nós vamos ver que a própria palavra de Deus nos garante o sucesso na nossa vida. A Bíblia ela diz assim no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, sabe, essa palavra ela vai se cumprir na nossa vida. Tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir na nossa vida. E esse versículo de Josué diz que só então os nossos caminhos prosperarão e nós seremos bem-sucedidos. Ou seja, quando a gente presta atenção nas coisas da Bíblia, quando a gente leva a sério aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos mostra, nós temos a certeza de andar no caminho certo. Nós temos a certeza de termos sucesso nas coisas que a gente faz, porque nós seguimos os princípios bíblicos. Nós seguimos aquilo que Deus tem colocado para nós desde o início da humanidade. Quando a gente pega a Bíblia e a gente leva a sério aquilo que está escrito ali, a gente vive por aquilo que está escrito na palavra de Deus, como se ele fosse o nosso manual de vida, o nosso manual, né? A gente até brinca de vez em quando, dizendo que a Bíblia é o manual do fabricante. É o livro que foi escrito e que diz como é o funcionamento da nossa vida, porque ele trata de todas as áreas da nossa vida. Na área na parte do trabalho, na parte da família, na parte dos relacionamentos, na parte do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia trata de tudo. A Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas que nós possamos fazer sobre a vida, sobre as decisões que precisam ser tomadas, sobre como criar os filhos, como nos comportar no nosso casamento, como ser bons filhos, como ser bom profissional, como ser um bom patrão. A Bíblia ela trata de todas as áreas da nossa vida. Realmente é como se fosse o manual do fabricante. É como se ali a gente pudesse entender todo o funcionamento da nossa vida. Quando a gente pega a Bíblia, como eu já falei, a gente tem resposta para todas as perguntas da nossa vida. É interessante, quando você lê a Bíblia toda, algumas vezes, você vai ver que vai ter vez que você vai ler o mesmo versículo que você já leu diversas vezes. E toda vez que você lê aquele versículo, ele vai significar algo diferente para você, de acordo com aquilo que você está passando naquele momento. Cada vez que você lê a palavra de Deus, ela vai te dar uma resposta de acordo com aquilo que você está vivendo naquele momento, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus cumpre aquilo que ela diz que ela vai cumprir. A palavra de Deus não falha. Então, sempre quando nós estamos passando por algum problema, quando nós abrirmos a Bíblia para ler os versículos, para ler a palavra de Deus, nós vamos achar ali a resposta para aquilo que nós estamos passando. Se você está agoniado, a palavra de Deus vai te dar a resposta para você sair da sua agonia. Se você está angustiado, se você está triste, a palavra de Deus vai te trazer consolo, a palavra de Deus vai te dar alegria, a palavra de Deus vai te trazer alimento. Jesus mesmo, depois que ele jejuou 40 dias no deserto, e o diabo chega para tentar Jesus e fala para ele, olha, transforma essas pedras em pães para que você coma e mate a sua fome. Jesus, ele é bem claro, ele fala,
Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia nos alimenta. A Bíblia é alimento para o nosso espírito. E se a gente não sabe, nós devemos alimentar o nosso espírito da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo. O nosso espírito precisa de alimento tanto quanto o nosso corpo. E qual é o alimento do nosso espírito? A palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós estamos alimentando o nosso espírito. Toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus, diante de Deus, e nós oramos, nós estamos alimentando o nosso espírito. Nós estamos trazendo para nós discernimento daquilo que nós precisamos fazer. Nós estamos trazendo para nós direção para a nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Olha só o que diz no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 15, 16 e 17. A palavra de Deus fala assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha só o que a palavra de Deus faz para nós. Olha só o que a Bíblia faz para nós. Não existe nenhum outro livro no mundo que seja capaz de nos repreender, nos ensinar, nos corrigir e nos instruir na justiça. Não existe nenhum outro livro capaz de nos trazer tanta sabedoria, tanto entendimento, tanto ensino do que a Bíblia. Principalmente quando nós chamamos o Espírito Santo para ler a Bíblia conosco, para nos dar discernimento, para nos dar compreensão, para nos fazer entender aquilo que nós estamos lendo. Então a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é conhecimento, ela é sabedoria, ela é consolo, ela é conforto. A palavra de Deus é um tesouro que nós temos, que nos foi dado por Deus através do Espírito Santo, para que a gente possa conhecer a Deus. E principalmente, para que a gente possa conhecer aquele que é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Se nós queremos conhecer a Jesus, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que estar familiarizados com o que a Bíblia nos diz. A gente tem tempo para tanta coisa. A gente tem tempo para gastar com as redes sociais, a gente tem tempo para contar piada com os amigos, a gente tem tempo para fazer tantas coisas. Mas a gente raramente pega um tempo para ler a palavra de Deus. Raramente nós pegamos um tempo para fazer com que a palavra de Deus nos preencha, nos alimente, sabe? Preencha os vazios que nós temos, nos ajude a tirar a indecisão, nos ajude a tirar a dúvida se nós
precisamos ou não fazer uma coisa, se nós devemos ou não tomar uma atitude, se nós devemos ou não fazer alguma coisa na nossa vida. Todas as vezes que nós temos alguma dúvida, todas as vezes que nós estamos com algum tipo de confusão, algum tipo de indecisão, se nós pegarmos a Bíblia, ela vai nos dizer o que nós temos que fazer. Olha só o que diz no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1. Nós já falamos esse versículo no começo. A palavra de Deus, ela diz assim, que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Esse versículo está falando diretamente de Jesus, aquele que é a palavra viva. A Bíblia é Jesus. Se nós queremos conhecer a Jesus, nós precisamos ler, estudar, meditar na palavra de Deus. Nós devemos ter intimidade com a palavra de Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Quanto tempo por dia você tira para ler a palavra de Deus? Será que você tem costume de pegar a sua Bíblia todo dia? 15, 20, 10 minutos por dia? E ler os versículos da Bíblia, meditar sobre eles, saber, permitir que a palavra de Deus fale com você. Permitir que a palavra de Deus tire as dúvidas que você está tendo, permitir que a palavra de Deus te conforte, te alegre, te dê esperança. Sabe, a palavra de Deus é tão importante que ela diz que a fé, ou seja, a nossa confiança em Deus, ela só vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, a nossa fé, ela é edificada. A confiança que nós temos que Deus está no controle de tudo, que Ele não nos desampara, que Ele não nos deixa sozinhos, essa confiança está quando nós lemos a palavra de Deus. Quando a gente se coloca à disposição de Deus para ler a sua palavra e permitir que Deus coloque essa palavra dentro de nós e transforme essa palavra em palavra viva, a nossa fé aumenta, a nossa esperança aumenta, a nossa confiança em Deus aumenta. A certeza de que Deus já está no futuro, já sabe todas as coisas, aumenta. E é tudo através da palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, a palavra de Deus ela diz assim: aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Quando nós estamos com a palavra de Deus na mão, é como se nós estivéssemos conversando face a face com Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos frente a frente com Jesus. Nós estamos vendo aquilo que Jesus quer que a gente faça, aquilo que Jesus quer que a gente aprenda, aquilo que Jesus quer que a gente conheça. A palavra de Deus, ela nos traz conhecimento de Jesus, porque ela é Jesus. Jesus é a palavra. Mais uma vez, Jesus é a palavra viva. Jesus é aquele que dá vida à palavra de Deus.
porque Ele é a vida. Nós precisamos ter tempo para ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter tempo para estudar a palavra de Deus. Precisamos tirar no nosso dia um momento para sentarmos em algum lugar sabe, com a Bíblia, com um caderno, alguma coisa, aonde a gente possa anotar as nossas dúvidas, aonde a gente possa meditar sobre aquilo que nós estamos lendo, aonde a gente possa aprender. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, tristes. Às vezes a gente entra em depressão. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, essa palavra nos traz vida, nos traz alegria. Essa palavra nos traz uma paixão pelo nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus diariamente, para que a gente possa aprender mais de Jesus, para que a gente possa conhecer mais o reino de Deus, para que a gente possa entender mais como que Deus age, como que Deus faz as coisas, como que Deus pensa, o que Deus pensa a nosso respeito. Qual é a identidade que nós temos em Deus, o que nós somos em Deus. Tudo isso a palavra de Deus nos traz. Tudo isso a palavra de Deus nos mostra. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Então que a partir de hoje, a partir dessa palavra, a gente possa buscar um tempo de leitura da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus, que a gente possa começar a ter tempo, sabe, investir tempo em estudar a palavra de Deus, em aprender mais de Deus, falar para o Espírito Santo, me ajuda a entender a Bíblia, me ajuda a entender o que eu estou lendo, me traz revelação, me traz discernimento, me traz entendimento dessa palavra que eu estou lendo. E a partir disso, nós vamos ter intimidade com Deus. Nós vamos criar uma intimidade com o Espírito Santo. Nós vamos criar uma intimidade com o nosso Jesus, que é a palavra. Todas as vezes que nós lermos a palavra, nós estamos, mais uma vez falando, conversando face a face com Jesus. Jesus, o que será que o Senhor faria nessa situação? Aí nós abrimos a Bíblia e vamos encontrar ali um versículo que vai falar exatamente sobre aquilo que nós estamos passando. E vai nos dizer exatamente o que Jesus faria naquela situação. Então que a gente possa se tornar um leitor assíduo da palavra de Deus, todos os dias, o tempo todo, sabe? Ter comunhão, ter contato com a palavra de Deus, ter contato com a Bíblia. Aprender a ler a palavra de Deus, aprender a meditar naquilo que nós estamos lendo, para que o Espírito Santo possa nos dizer o que aquilo significa para nós. E mais uma vez eu falo, todas as vezes que você ler um versículo da Bíblia, o mesmo versículo, ele vai falar alguma coisa nova ao seu coração. Dependendo do momento que você está passando, dependendo da necessidade que você tem, aquele versículo vai falar com você de formas diferentes, ensinando coisas novas, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo regozijo na palavra de Deus, fazendo com que a gente tenha alegria em ler a palavra de Deus, fazendo até que a gente se divirta lendo a palavra de Deus. Que essa palavra possa trazer esse entendimento da necessidade de ler e estudar e meditar
na palavra de Deus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que palavra abençoada. A gente precisa entender o que é a palavra de Deus para nós. A gente precisa entender o que representa a palavra de Deus para nós. É o nosso alimento diário. É a explicação do que nós fazemos no nosso dia a dia. E a certeza de que Deus está sempre conosco, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você leve com você a palavra de Deus e que você possa propagar e proclamar a palavra de Deus aonde você for. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma vontade muito grande de espalhar essa palavra para todas as pessoas que nós conhecemos. Amém? Tenha uma semana abençoada, tenha um restante de semana maravilhoso, que seja uma semana próspera, que seja uma semana de paz, de saúde, de felicidade, tranquilidade. E uma semana de muita leitura da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados têm um conteúdo bacana, são relevantes e merecem ser distribuídos até os confins da internet, atingindo e chegando na maior parte, na maior quantidade possível de pessoas, para que elas possam ter a sua fé edificada cada vez mais, em nome de Jesus. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama, que te rodeia, escutem essa palavra, meditem nessa palavra, aprendam com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe muito. Abreijos para você e até o próximo vídeo.